Bom, a pergunta é: o Messias, que as pessoas conhecem como Jesus, só que já vou começar o vídeo dizendo que o nome dele não é Jesus, o nome dele é Yahushua HaMashiach. Por que o nome dele é Yahushua HaMashiach? Porque o nome dele é em hebraico. E esse nome é em hebraico, que é o nome que está nas escrituras, nos originais. Já o nome Jesus, ele é um nome pagão que vem de Tammuz, que é um homem que foi muito poderoso na Terra, que viveu há milênios atrás, que ele queria construir uma torre, né, a Torre de Babel, se eu não me engano, né, que ele queria que alcançasse os céus, né, ele queria ser como Deus, ele queria ser Deus. Bom, é óbvio que isso não ia dar certo, e não deu. E aí, esse é o nome dele, como eu falei, né? O nome do Messias, Yahushua HaMashiach, e é assim que eu vou chamar ele aqui. Então a pergunta é: Yahushua HaMashiach, o Messias, morreu por todos ou só pela igreja? Bom, se a gente quiser saber como, por quem ele morreu, pela igreja ou por todos, ou seja, ele morreu por muitos ou por todos. Ele morreu por muitas pessoas, ou seja, não por todos, mas por muitos, ou ele morreu por todos. Para saber isso, se ele morreu por todos ou só pela igreja, a gente tem que ir para onde? Para a Bíblia. É óbvio. A gente tem que ir para a Bíblia. A gente tem que ir na Bíblia. E na Bíblia a gente encontra muitas passagens que falam claramente que o Messias não morreu por todos, e sim por muitos, ou seja, pela igreja. Porque na Bíblia diz que a igreja é o templo do Espírito, ou seja, o corpo da igreja, e não de todos. Diz também que a igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja, que no caso, igrejas são pessoas, não são templos de pedra, tá? Templos de pedra é templo de pedra, é denominação, que a gente chama de denominação. Igreja não é templo de pedra. Não são essas igrejas que as pessoas conhecem, que vocês conhecem como igreja. Na verdade, são templos de pedra. Igreja são pessoas. E para a gente saber, na Bíblia, a gente tem que ir na Bíblia, correto? No caso, para a gente saber se o Messias, ou seja, Yahushua HaMashiach, morreu por todos ou só pela igreja, que são pessoas, falando mais uma vez, a gente tem que ir na Bíblia. E indo na Bíblia, como eu falei agora, a gente encontra muitos versículos que comprovam que ele morreu só pela igreja. Um deles é, deixa eu ver aqui, Efésios 1, 4 e 5. Só que, na verdade, esse Efésios 1, 4 e 5 aqui, ele não diz sobre a igreja, né? Mas é um versículo que se refere à igreja em si, né? É um versículo que em si se refere, tá falando sobre a igreja, sobre os escolhidos, tá? E eu vou ler ele aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Bom, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, tá falando do Criador. Assim como nos escolheu nele. Ou seja, o Criador nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos puros, ou seja, kadoshis, né? Porque kadosh em si é uma palavra que significa pureza, né? Que significa separado de tudo. Também significa perfeito, né? No caso, a gente pode falar que o Criador é kadosh, ou seja, que ele é perfeito, que ele é puro e separado de tudo, porque ele realmente é separado de tudo. Então eu vou ler o resto aqui. Perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ou seja, em amor, ou seja, ele, com o atributo de amor dele, nos escolheu, porque assim ele quis
porque essa era a vontade dele, porque ele faz o que ele quer. Então, o que ele fez? Ele, sabendo que toda a humanidade merecia a condenação, ele foi lá e escolheu a igreja, os eleitos. Ele escolheu alguns e, como é o que diz aqui, ó, e em amor nos predestinou. Ele, em amor, o atributo de amor dele, predestinou quem? Predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ou seja, quem ele predestinou e escolheu é filho dele. E quem ele escolheu? A igreja. Por quê? Porque em várias outras passagens da Bíblia, como eu disse, você encontra lá que diz o seguinte lá, em várias passagens, que o Messias, ele não morreu por todos, e só pela igreja. O Messias mesmo disse, em uma oração, se eu não me engano, ele estava orando e estava conversando na oração, porque a oração em si é você conversar com o Criador. Ele estava dizendo na oração o seguinte, que ele não roga pelo mundo, ou seja, ele não roga por todos, mas somente por aqueles que tu me deste, porque são teus. Ou seja, ele estava conversando com o Criador e falando com o Criador. Ele dizendo com o Criador que não roga pelo mundo, mas só por aqueles que tu me deste. Quem o Criador deu, entregou ao Messias? A igreja. Ou seja, que são pessoas escolhidas. Continuando. Para ele, para a adoção de filhos, por meio do Messias. Ou seja, por meio do Messias, ele escolheu os seus. Como assim? Como assim por meio do Messias? É que o Messias, ele viria à Terra para morrer pela igreja. O Messias fez o que naquele madeiro? Morreu pela igreja. Ele fez expiação pelos nossos pecados. Ele aplacou a ira do Criador, que era para ser lançada em nós, ou seja, na igreja. A ira dele era para ser lançada em nós, só que o Criador foi lá e criou um plano de como ele iria salvar a igreja, certo? E esse foi o plano dele, enviar o Messias para que morresse no nosso lugar. E a ira do Criador foi direcionada a ele, e assim nós ficamos livres de culpa. Por meio do Messias, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, como assim segundo o beneplácito de sua vontade? Porque tudo isso que aconteceu, a igreja ter sido escolhida, o Messias ter sido enviado na terra, foi de acordo com a vontade dele, foi de acordo com o beneplácito de sua vontade. Porque isso foi a vontade dele. Esse foi o que é assim que ele quis que as coisas fossem. Porque só assim poderia ser salvo. Só assim a gente poderia ser salvo. O Messias morreu por nós. A ira do Criador ser direcionada no Messias. Porque se a ira do Criador não tivesse sido direcionada no Messias, a igreja, que é nós, que são pessoas, não iria ser salva. Entendeu? O Messias, no caso, ele é o Cordeiro que foi enviado à Terra. É uma alusão à antiga aliança, quando os israelitas matavam um cordeirinho, se eu não me engano, era uma vez por ano, se eu não me engano, tá? Era uma vez por ano que eles matavam um cordeirinho. E aí, quando eles matavam o cordeirinho, eles ficavam livres de culpa. Os pecados deles eram perdoados. Era por isso que eles matavam os cordeirinhos. Por isso que eles matavam os cordeirinhos. E o Messias, ele veio justamente por causa, para fazer exatamente isso que acontecia na antiga aliança. Para morrer pelos nossos pecados. Entendeu? É uma alusão, entende? Então, é isso, né? Então, de conclusão que a gente tira aqui é que o Messias não morreu por todos. E se você rejeita isso que eu estou falando, sinto muito, mas você vai para o lago de fogo. Porque se você está rejeitando uma doutrina bíblica, e essa é a doutrina mais importante da Bíblia, você não é salvo. Porque quem é salvo não rejeita o que eu disse aqui, justamente por ser a verdade.